Atenção, irmãos, o Messias não voltará sem que antes se cumpra detalhe por detalhe da profecia e se manifeste o homem da perdição, a besta do Apocalipse, o oitavo rei com todos os sinais e prodígios de mentira. E agora, irmãos, voltando ao assunto do regresso do nosso Messias e da nossa reunião com ele, vós rogamos que não se deixem assim tão facilmente influenciar no vosso entendimento e até perturbarem-se. Quer por pretensas revelações espirituais, quer por mensagens ou por cartas que vós digam terem sido mandadas por nós, e que têm como objetivo levar-vos a acreditarem que esse dia do Messias já terá acontecido. Que ninguém de forma alguma vós engane, pois isso não se dará sem que antes venha uma grande revolta contra Deus e se revele aquele homem que encarnará em si mesmo o pecado, que será o filho da perdição. Esse homem do pecado atuará segundo o poder de Satanás, através de manifestações de força, e de milagres e prodígios, com o fim de darem apoio às suas mentiras. Ele usará de todo o poder da maldade para enganar aqueles que estão no caminho da perdição, porque recusam acreditar na verdade que os conduziria à salvação. Agora eu estou sabendo que a NASA fez um projeto de nome Bluebeam. O que é esse projeto agora? Bom, esse projeto Bluebeam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA? Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião até para direcionar melhor o rebanho, né? Será que eles querem direcionar esse novo projeto? Particularmente uma parte pro abate, né? O projeto Bluebeam foi visionado pela NASA, né, sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair, isso correr através do jornalismo. E surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. O Canadá que começou a abrir a tocar corneta, a ideia foi desse jornalista do Canadá? Não, o jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Moravich. Os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante, sem né? que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Os 4 morreram do coração no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Então, existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Está espalhado na internet e o projeto Bluebeam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Há um consenso, né, do que se vai fazer no futuro. E no desenrolar, nós vamos ver alguns vídeos que vai te deixar com mais certeza do que está acontecendo. Você vai perceber que o cristianismo vai se unificar, que o povo árabe vai se unificar, né? Na parte da África também vão se unificar, tudo baseado nesse projeto da NASA. Aí você fala assim, mas como vão fazer isso? A NASA, agora vamos falar sobre esse projeto. A NASA, ela quer projetar imagens holográficas Dos grandes mestres, né? nas grandes alturas, né, na atmosfera. Na nossa atmosfera. Perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Vamos passar para a galera entender mais ou menos?
Isso. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá. Aqui nos Estados Unidos, dá uma olhada, uma projeção feita, outras projeções em espirais. Da onde nas vêm essas nuvens. projeções? Do espaço. Do espaço, de satélites que contém E qual é a projeções intenção de holográficas. quem coloca essas projeções? Olha lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está projeção? saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. É. Então, E qual é a intenção? a intenção desse daí era teste. É só teste. Era fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Mas algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, eles usam o seguinte argumento: para fazer essas projeções holográficas precisa de 60 satélites de aqui, projeção. fora da Terra. E Né? que se alguma coisa desse tipo fosse feita, todo mundo ficaria sabendo. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus E espacial. nós estamos lotados de satélites em nosso espaço. Né? Na realidade, o projeto Blue Beam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOAA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação Pode-se religiosa e negativa. dizer. E negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião, uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, anunciado pelos jornalistas que morreram. Por todo o projeto Blue Beam, porque ele vazou a informação da NASA. Certo. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Existem os satélites, e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar a tela. Para formar tipo de uma tela, para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé, para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo... E o público vai pensar que é Jesus mesmo. As pessoas vão pensar. Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria. Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, já vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta invasão alienígena. É uma fraude, mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos. Nós temos o projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência, que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça. Entendi. Você vai ouvir dentro da sua cabeça essas vozes falando na sua língua, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo. E da onde vem? As vozes. As vozes, elas estão já... tem muito poste falso, existem muitas torres de igrejas que são antenas, Que são utilizadas para isso. árvores Eles estão utilizando... camufladas que são antenas. Então vai haver uma replicação. É enviada do ARP, ele bate na atmosfera e depois ela vai replicar. Então ela vai atingir toda uma parte. Mas o que eu vou ouvir, você vai ouvir a mesma Exatamente. coisa? A mesma coisa. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa? Isso. A mesma mensagem? Só que dentro da cabeça e não pelo ouvido. Para impor um sistema religioso único no planeta, entende? Que é uma forma de condução das massas para a finalidade que eles desejam. Mas eu acho que o povo vai confundir, porque Claro que na vai. Bíblia está escrito que ele vai voltar. Exatamente. Sabe, de repente se eu vejo uma imagem dessa projetada... Você vai convencer que não? Eu vou achar que ele está voltando, eu já vou delirar, né? Todos vão, né? Mas Se e você, aí? se você Todos tem vão. a predisposição a ver milagre, quem vai te convencer do contrário? Depois de uma visão Ninguém, né? dessa, ninguém te convence do contrário. Então você começa a fazer parte daqueles iluminados que viram Jesus
Ave Maria, Virgem a Virgem Maria, que viu Buda. E né? todos vão ver ao mesmo tempo? Isso. Cada região, região a sua. Cada região a sua. Mas em determinado momento, né, João? Aparece um O que Deus. seria a região? Por exemplo, na Índia, eles vão ver o Índia Krishna, inteira. por exemplo. A Índia, uma grande parte da Índia que tem a questão do Krishna, Shiva, vão ver esses deuses. Mas em determinado momento, esse projeto Bluebeam vai fazer o que? Eles vão pegar todos esses deuses e vão se unir numa única coisa, numa única energia. Agora, digamos que realmente isso aconteça, vai unificar todas as religiões. Joel, você acha que os Illuminatis faz parte desse projeto? Eles estão por trás disso? Organização contra Jesus, é isso? Certo. Na verdade, é eles mesmos. Porque tudo que se fala é que eles não existem, mas eles estão por trás de tudo isso. Veja bem, o plano, a proposta desse projeto Bluebeam é um negócio muito inteligente. Primeiro, eles vão fazer esses projetos holográficos, né? Mostrando lá em cima Deus e tal. Mas antes disso, sabe o que eles vão fazer? Eles vão provocar terremotos. Para causar. Que é os tal dos HAARPs que faz isso aí. Eles vão procurar terremotos para supostamente o terremoto abrir um lugar onde toda aquelas coisinhas que nós já falamos aqui a respeito de geologia proibida vão aparecer. Olha, existiu uma outra civilização antes da nossa. E olha, eles estão aqui, eles já começam a falar que existem outra coisa que não é Bíblia, sabe? Que não é aquela história contada, Tá. né? Que existe outra civilização. Ok, eles fizeram, deu certo, unificou, e só existe uma religião. E aí? Não, isso é impor o falso Messias. O que nós estamos tentando falar para vocês E aí? que isso é impor um falso Messias, um falso Deus. Você acreditaria num Deus digital? Então, é isso que nós estamos tentando mostrar. Aí para a última população. fase do projeto, é a resposta que você está me pedindo. Eles, através das descobertas arqueológicas, das projeções holográficas, tá? Da voz dentro da cabeça, aí eles vão passar a seguinte informação: estamos sendo invadidos por alienígenas. Começou a Guerra Santa. Pois é. Arrebatamento E aí? chegou. E aí, aí? eu pergunto. A nossa população vai se reduzir rapidinho. Irmãos contra irmãos, né? Isso é Guerras bíblico. vão pintar mais ainda? Só Muito que mais dessa guerra, vez né? sob controle total. Sob controle total. Então, a população vai E se esses reduzir. alienígenas são do mal, né? Porque como existe o ser são- humano do são- bem e do mal, são- o alienígena São projeções também. holográficas que eles vão fazer. Eles só vão fazer isso de para invasão. impor um medo à população. Mas Você eles vê não que devem como acabar que- com a população, é exato. isso? É Mas pra diminuir. que eles querem isso? Pra quê? Porque o planeta, eles calcularam que o planeta tem suporte de vida para um certo número de pessoas. E que nós chegamos já a 8 bilhões, seria excedente e perderia-se o controle. E realmente está perdendo o controle. Dura por quanto tempo ele ficar pronto? Na realidade ele já está Tá pronto, pronto. né? Ele está pronto. E por que a gente está trazendo isso para a televisão? Para denunciar mesmo, para que a sua fé não te engane. O que se pode fazer? A própria religião, na Bíblia, por exemplo, fala de um falso profeta que se apresentaria, né, como se fosse o salvador do planeta Terra. Então é um falso salvacionismo que eles vão apregoar, porque eles vão impor o medo de uma invasão alienígena. E na realidade, eles vão colocar nações contra nações, por conta da fé religiosa. Então, eu penso que os grandes líderes planetários que estão envolvidos com a Illuminati estão por dentro, sim. Eu penso que sim. Você acha que o Obama estaria envolvido com o Illuminati? Eu acho que todos os governos do mundo estão. Estão. E eles direcionam quem vai mandar, quem manda, quem não manda. Viu? Né, todos os governos seguem protocolos. Nós colocamos os governantes, mas eles seguem ordens. E eu lembrei desse texto da Bíblia e eu gostaria que passasse, que mantivesse ela na tela lá. Eu quase não enxergo lá. Ô Marcela, Mateus
24, 25, 26. 26, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acredites. Esse texto falava sobre os falsos sinais. Ou seja, Jesus está no deserto, não acredite. Jesus está dentro da casa, não acredite. As profecias que são citadas em Daniel 12, Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2 e em Apocalipse estão acontecendo detalhe por detalhe, e o nosso Pai ama tanto a gente que sempre nos avisa bem antes de tudo acontecer. Não se deixem enganar, irmãos, e fiquem firmes na palavra do Messias. Porque, assim como o relâmpago brilha no céu do nascente ao poente, assim será a minha vinda quando eu, o Filho do Homem, voltar. Eis que ele vem rodeado de nuvens, e todo olho verá, até aqueles mesmos que o traspassaram. E as nações se lamentarão por causa dele. Sim, isso é que há de acontecer. Apocalipse 1:7.